Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar, fique à vontade. Estamos mais uma vez na presença de nosso Jesus. Você está alegre em estar na casa do Pai? Amém. Sim ou não? Sim. Aleluia. Então dá um glória a Deus bem forte aí, irmão. Aleluia. Precisamos nos alegrar em estar na casa do Senhor. Hoje, dia 1º, né? Primeiro dia do ano de 2023. E não há uma decisão maior e uma decisão melhor do que você ter decidido estar aqui. Olha para o irmão do seu lado, diga assim para ele, ó, parabéns pela sua decisão. Você decidiu estar aqui, irmão. E se você decidiu estar aqui, é porque alguém te ajudou. Sabe quem? O Espírito Santo. Tudo acontece na nossa vida a partir do Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo, ele permite vivermos determinadas situações desagradáveis na nossa vida para nos chamar a atenção? E se você está aqui, você glorifica ao Senhor, porque foi Ele que te direcionou para este lugar. Se você está recebendo esta mensagem através das redes sociais, onde quer que você esteja, tenha certeza, o Senhor está te direcionando para Ele. Por isso que a Bíblia diz assim que tudo é por Ele e para Ele. Por quê? Porque Ele nos direciona, Ele nos guia, Ele nos chama. E hoje você pode estar alegre, querido. Eu não sei como está a condição da sua vida agora, mas uma coisa eu tenho certeza: o Espírito Santo de Deus está te chamando a atenção para que você venha viver algo nele. Amém, igreja? Nós estaremos meditando na palavra do Senhor mais uma vez, no Evangelho de Jesus, ao qual escreveu Mateus. Mateus, capítulo 9. Aleluia. Mateus, capítulo 9, verso 9, versículo 9. Hoje muitas pessoas estão viajando, muitas pessoas estão com suas famílias, mas o Senhor, Ele nos preparou este momento, e é um momento especial. Quantos aqui já têm recebido algo da parte de Deus, através dos louvores, através das palavras que foram citadas nesta noite aqui? Levante sua mão. O Senhor já está falando desde o momento em que você decidiu vir para cá, querido. Então, uma coisa que eu preciso te alertar: não permita se dispersar. Não se permita dispersar. Esteja atento ao que o Senhor vai te dizer. A Bíblia diz assim, que a fé, repita comigo assim, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ou seja, amados, às vezes nós deixamos de receber algo da parte de Deus, simplesmente por conta de não estarmos atentos àquilo que Ele está falando. Então quero pedir para você encarecidamente, esteja atento ao que o Senhor vai dizer para você. Quantos creem que o Senhor tem uma palavra para a sua vida hoje? Eu também creio. O Senhor já tem ministrado aos nossos corações já há alguns dias. Hoje, como todos sabem, aliás, como a maioria sabe, nós dedicamos um tempo em oração, em meditação na palavra, no dia do culto, para entender, para refletir, para saber o que o Senhor quer que nós façamos, que nós falamos. Tudo direcionado pelo Espírito Santo. E o Senhor tem falado comigo durante vários dias nessa semana a respeito dessa palavra, a respeito desse texto, que está em Mateus capítulo 9, verso 9. Os irmãos que encontraram, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: e passando Jesus por ali, viu assentado na coletoria um homem, chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Eu vou repetir. E passando Jesus por ali, viu assentado na coletoria um homem,
chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Você pode aplaudir o Senhor pela palavra dele? A sua igreja, eu quero apresentar ao Senhor a nossa vida, eu quero apresentar ao Senhor este momento que o Senhor preparou para nós. Não importa quem você é. Eu sei que o Senhor já preparou algo ao nosso coração, o Senhor já está preparando o nosso coração para viver e entender o que o Senhor tem para cada um de nós. Mas eu quero pedir ao Senhor encarecidamente nesta noite, que não seja só palavras, mas sim que sejam algo da sua parte, para que nós possamos sair daqui completamente diferentes da forma que nós chegamos. Nós cremos no seu poder, nós cremos na sua palavra, nós cremos no que o Senhor pode fazer, por isso intercedo para ti nesta hora, em nome da tua igreja. Fala com cada um de nós, Pai, afastando de nós toda a ação das trevas que estiver nos impedindo de receber aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor libere uma palavra profética sobre a sua igreja nessa noite. Este é o nosso pedido, Pai, e o nosso agradecimento em nome de Jesus. Adore ao Senhor aí, igreja. Ele compreende o seu caminho. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Você prestou atenção na letra desse louvor? Não importa pra onde você for, se na escuridão da noite, é verdade. Ele apaga o seu passado. Adore ao Senhor comigo. E não desiste de você. Ele não desiste de você. Desiste de você. É incrível, mas Ele não desiste. Parece impossível, mas Ele não desiste. É difícil de acreditar, mas Ele não desiste. Aleluia. Ele se importa com Louvado seja o nome do Senhor. Ele compreende o seu caminho. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Aleluia. Amados, é ano novo. Estamos entrando em um novo ano. 2023 se inicia hoje. E nós temos alguns hábitos, aliás. Pessoas têm alguns hábitos na virada do ano em relação a roupas, vestimentas. Outros preferem pular ondas. Outros preferem dizer, vou entrar com o pé direito. Isso é tudo muito legal, até que não se torne uma superstição. Por quê? Porque é muito mais interessante eu entender que o que tem que ser novo sou eu. O que precisa começar novo é em mim, e principalmente é aqui dentro. Então, queridos, para que esse ano seja um ano de bênção para a sua vida, nós precisamos entender que é necessário ter novos hábitos. Repita comigo assim: para um novo ano, é necessário novos hábitos. Eu não sei o que é necessário ser novo em relação a hábitos na sua vida. O que eu sei é que todos nós precisamos nos autoanalisar constantemente para que nós possamos obter novos hábitos. E essa autoanálise, ela deve ser constante. Você se lembra daquele texto que é muito usado para recitar a respeito de ministração da ceia? Que a Bíblia diz assim, analisar-vos a si mesmos. Analisarmos a nós mesmos. Isso é só no dia da ceia, sim ou não? É só no domingo, dia que eu vou na igreja, sim ou não? É só na quarta-feira, na terça, na quinta, eu não sei. Não, queridos. Isso deve ser um ato constante.
E esse ato constante não envolve a entrada de um novo ano, envolve uma transformação de vida. Porque, amados, todo aquele que vai em busca de ajuda através do recurso correto, recebe. Como assim, pastor? A Bíblia diz que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ou seja, todos nós receber ajuda. Aliás, a partir do momento que você decide mudar, você receberá ajuda. Olha para o irmão do seu lado, diga isso para ele. Decida mudar e receberá ajuda. Decida mudar e essa ajuda virá. Só que essa ajuda, ela vem do céu. E a ajuda do céu, ela é completamente diferente da nossa. A ajuda do céu, ela é diferente da ajuda dos homens. Ajuda sobrenatural é quando nós nos submetemos a se dispor a viver de uma forma, e a partir daí nós recebemos essa ajuda. A questão é, na maioria das vezes, nós vamos em busca desta ajuda quando nós estamos numa situação muito difícil. E eu quero compartilhar com você aqui hoje. Eu estou trazendo esse pano de fundo simplesmente para que você entenda a respeito do que nós vamos tratar aqui hoje. Eu quero falar a respeito de Mateus. A Bíblia não fala muito sobre esse homem. Mateus, um apóstolo de Cristo, que foi chamado por Jesus para viver o Evangelho. Repita comigo, viver. E a partir de viver o Evangelho, ele ser chamado também para proclamar esse Evangelho. Por quê? Porque o Senhor não nos chamou somente para nós. Primeiro Ele te chama, retira de você todas aquelas impurezas, vamos dizer assim, e a partir daí vem o chamado. Então eu quero compartilhar com você a respeito do chamado de Mateus. E eu vou ler de novo, novamente esse versículo, que nós vamos separar ele em partes, para que nós possamos entender algumas coisas que o Senhor tem a dizer para cada um de nós. A palavra do Senhor diz assim: e passando Jesus por ali, viu assentado na coleteria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou e o seguiu. O primeiro ponto que eu quero tratar com você é no versículo, o momento em que ele diz assim, ó, e viu assentado. Aliás, e passando por ali Jesus viu. Você já parou para pensar que por muitas vezes o Senhor já olhou para você, mesmo em meio às suas dificuldades? Talvez você chegou aqui hoje e você pode falar assim para mim: pastor, a minha vida, eu vivo hoje um momento de muitas dificuldades. Mas talvez você pode pensar assim: mas tem muitas pessoas que talvez estejam passando por mais dificuldades do que eu. E aí você pode pensar assim: mas então será que Deus, ele ainda assim, ele pode me olhar? Ele pode olhar para mim? E você pode pensar: mas talvez tem pessoas que estão necessitando mais de algo da parte de Deus do que eu mesmo. Aí eu quero dizer para você uma coisa: assim como aconteceu com esse homem, Mateus, Jesus está te vendo, irmão.
Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes parece que não, né? Quando você se depara com determinadas circunstâncias, determinados momentos da sua vida, olha para trás. Talvez alguns de nós podem falar assim: eu estou vivendo isso hoje. Situações extremas, situações em que você acredita que não tem mais solução, situações que você acredita que não tem mais jeito. Mas o que eu quero dizer para você é que Jesus te viu. Jesus te viu. Você tem noção da grandeza disso, irmão? Você tem noção do tamanho da grandiosidade que é você ter a consciência de que aquele que foi enviado pelo próprio Deus olhou para você? Eu vou dar o exemplo de Mateus. Mateus, ele estava vivendo um tempo em que Jesus estava em Cafarnaum praticando muitos milagres. Repita comigo: milagres. Os milagres de Jesus, geralmente, eles acumulavam muitas pessoas, multidões o acompanhavam. E com multidões o acompanhando, sempre Jesus, ele chamava pessoas. Você percebe a partir do momento em que ele começa a chamar os discípulos. Ele chama Pedro, o irmão de Pedro. Ele chama João, o irmão de João, Tiago. Mas interessante porque no momento em que ele chama Mateus, ele é o único apóstolo que foi chamado sozinho nesse momento. Como assim? Os outros eram irmãos, eles estavam em família. Pedro, ele tinha uma empresa de pesca, ele empregava pessoas. Foi chamado ele o irmão. Os dois foram. Mas Mateus aqui, ele é um tanto quanto incomum. Porque estudiosos dizem que Mateus era o mais jovem entre eles. Primeira coisa. Segundo, Mateus, ele era um homem improvável. Por que improvável? Porque ele era um coletor de impostos. Alguém excluído pela sociedade judaica, pelos magistrados da época. Ele era excluído, irmão. Mas sabe o que eu quero dizer para você com isso? Responde uma coisa para mim. Por que mesmo em meio àquela multidão, mesmo em meio a tantas coisas que Jesus precisava fazer naquele lugar, mesmo em meio a tantos milagres que ele fez naquele momento, mesmo em meio a leprosos, mesmo em meio a endemoniados, mesmo em meio a pessoas paralíticas, Jesus viu Mateus. E eu posso dizer uma coisa para você, talvez você pode que Ele sonda os nossos corações. Você tem noção o que seria isso? Deus sonda o seu coração. Ou seja, talvez você não sabe se expressar da forma que você deveria para Deus. Talvez você não consegue se expressar para alguém. Vamos lá, chamei um amigo, estou passando por uma determinada situação muito difícil. E chamei alguém da minha confiança. Primeiro, eu quero direcionar você a algo. Não coloque coisas do seu coração para pessoas que não estão direcionadas por Deus. Sabe por quê? Porque isso pode te prejudicar. Segundo ponto. Aí esse amigo chega, você conversa com ele sobre aquilo, e aí só que você não consegue expressar exatamente o que está acontecendo. Talvez você expressa o seu sentimento de amargura, talvez você expressa o seu sentimento de tristeza, os seus muitos sentimentos, talvez, por conta da situação que você esteja vivendo. Mas aí, você se depara com uma palavra que diz que Deus, aquele que criou tudo, Ele sonda. Ou seja, aquilo que você talvez não consiga expressar, aquilo que você talvez esteja necessitando além do que você sabe, o próprio Deus sonda o seu coração. Então, quando
A palavra diz aqui que Jesus, passando por ali, viu Mateus. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que Jesus olhou para aquele homem e viu algo precioso, que talvez em meio ao ambiente que ele vivia, ninguém tinha visto. Você já parou para pensar que Deus olhou para você e te viu? Ah, pastor, mas como assim? Eu não sou Mateus, eu não fui chamado por Deus. Quem disse? Eu vou te alertar a respeito de algo. Se um dia você recebeu a palavra de Deus, se um dia você ouviu algo a respeito de Jesus, e se hoje você está aqui, querido, pode ter certeza, Ele te chamou e te viu. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Ele te viu. Irmão, por mais angústia que nós passamos, por mais dificuldades que nós enfrentamos, por maiores as tristezas ao qual nós passamos, não desista de crer que Jesus sempre vai estar te olhando. Não desista de acreditar que existe alguém que é maior do que tudo, que pode cuidar de você. Não desista de entender que Jesus te vê. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Talvez o ambiente em que você vive, o grupo social ao qual você convive, eles não estão vendo o valor necessário ou o valor devido na sua vida. Não estou dizendo isso porque você é algo tão grandioso assim, não. A Bíblia diz que nós somos fruto do pecado adâmico. Se não fosse pela misericórdia dele, não seríamos nada, seríamos consumidos. Agora, uma coisa eu preciso te dizer para ele, querido: você tem valor. A Bíblia, existe um louvor que diz assim, ó: você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você conhece este louvor? Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. A minha avó cantava esse louvor para mim quando eu ainda nem pensava em ser alcançado por Jesus. E naquela época ele já tinha me visto. Talvez você passou angústias e agonias extremas. Talvez você passou no passado, talvez você esteja passando hoje, no presente. O que eu estou dizendo para você hoje é que o Senhor te trouxe aqui para te dizer: filho, eu tenho te visto na sua angústia, eu tenho te visto na sua tristeza, eu tenho te visto na sua alegria, eu tenho te visto na sua falta de direção, mas o mais importante de tudo é: eu tenho te visto, eu te vejo. O segundo ponto que eu quero trazer com vocês: assentado na coletoria. Coletoria era um lugar onde se coletava impostos para Roma. Lembrando que eles estavam em Israel. O Império Romano tinha tomado conta daquela região. E eles cobravam impostos dos judeus. Porém, Mateus, estudiosos dizem que Mateus ele tinha uma facilidade com números. Ele tinha um dom na matemática. E isso chamou a atenção dos romanos. E aí então, um judeu incomum se torna publicano, coletor de impostos. Como todos sabem, a tradição judaica ela é muito rigorosa. Porém, para aqueles homens, os judeus da época, alguém que coletava impostos dos judeus era considerado traidor pelo próprio povo. Agora, pense junto comigo. Este homem, Mateus, ele era considerado um traidor do seu próprio povo.
Porém, sendo um traidor, ele era mal visto por todos, apesar de ser rico. Por que rico? Porque como coletor de impostos, ele tinha um salário muito alto. Mas apesar de ser rico, este homem, ele era considerado pelo próprio povo dele alguém excluído, alguém indesejado. Ou seja, indesejado por muitos, mas desejado por Jesus. Alguém se familiariza com isso em algum determinado momento da sua vida? Você já viveu um tempo em que as pessoas te excluíam? Você já viveu um tempo em que as pessoas te maltratavam? Talvez você esteja vivendo este tempo hoje, querido. Mas assim como Mateus, ele tomou decisões, considerado como um traidor. Sabe o que eu quero dizer para você com isso? Algumas decisões que nós devemos tomar na nossa vida, elas vão ser mal vistas por outros. Olha o Senhor falando com pessoas aqui. Existem determinadas decisões que nós precisamos tomar na nossa vida, que não vão agradar a muitos. Vamos dar um exemplo aqui. Mateus, ele estava onde que ele estava? Na coletoria. Ele estava ali numa coletoria, era um local, uma pequena loja, que ali ele cobrava os impostos e fazia troco e tal. Ele estava ali dentro, irmão. E muito provavelmente Mateus já tinha visto Jesus de alguma forma. A Bíblia diz que Jesus passava. E a partir do momento em que o ministério de Jesus iniciou na terra, em que ele começou a fazer os milagres, multidões o acompanhavam, sim ou não? Agora, um milagre aqui já tinha acontecido, que era qual? Comigo. Se ele era mal visto por aquele povo, ele era mal visto até pelos familiares dele. Ele era alguém que a família, quando um judeu, ele excomunga um filho, eles não têm mais nem contato. Imagina esse homem tendo dinheiro, mas não tendo a companhia de alguém. Sabe o que eu quero dizer com isso? Tem coisas na vida que valem mais do que dinheiro. Tem coisas na nossa vida, tem princípios na nossa vida que valem mais do que valores, irmãos. Tem princípios nas nossas vidas que valem mais do que a minha profissão. Tem princípios nas nossas vidas que valem mais do que o meu status. Tem princípios na nossa vida que valem mais do que o meu orgulho. Sabe o que eu quero dizer para você? A decisão quem tem que tomar é você, querido. O Senhor nos levantou nesta noite para te alertar. Agora quem vai estar fazendo a obra é o Espírito Santo. Portanto, é noite de decisões neste lugar. É noite de decisões neste lugar. E às vezes, decisões a ser tomadas, William, elas podem ser mal vistas por outros, mas são necessárias. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que geralmente tem uma rotina de vida de transgressão, que não agrada a Deus em determinadas atitudes, que vive uma vida dissoluta. Só que essa pessoa, ela tomou um baque de Deus, ela tomou um choque de Deus, ou simplesmente foi vista como Mateus. E aí então essa pessoa precisa tomar algumas decisões na sua vida, e essas decisões vai gerar transformação. Repita comigo assim: decisões geram transformação. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Você se lembra do que nós dissemos no início? Decida mudar e receba ajuda. Ou seja, a graça é de graça, sim ou não? Mas a Bíblia diz que
o reino de Deus é conquistado à força. Como isso? A Bíblia é Bíblia. Extremamente, da primeira página à última, inspirada por Deus, escrita por homens. E quer que eu te diga uma coisa, querido? A sua história, quem vai escrever é você. A sua trajetória, quem vai escrever é você. Cabe a cada um de nós entendermos o tempo correto para tomar a verdadeira decisão. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Talvez em meio a todas as coisas que você tem vivido até aqui, o inimigo tem lançado muitas coisas que tem te afastado da presença do Senhor, que tem te feito transgredir a vontade de Deus. Mas eu profetizo em nome de Jesus que a partir de hoje o seu alerta está ligado, que a partir de hoje a sua vida vai se transformar em um alerta. A partir de hoje o Espírito Santo passará a te incomodar a respeito das coisas que agradam ao Senhor. Coisas que agradam ao Senhor, querido. Você vai passar a viver uma forma completamente diferente da forma que você vivia até aqui. Quando o Espírito Santo ele toma conta da nossa vida, um exemplo, eu recebi a Jesus como meu Salvador. Você deu legalidade para o Espírito Santo trabalhar. A Bíblia diz que a partir do momento que você se arrepende, o Espírito Santo ele passa a te ajudar. O Consolador, o Ajudador, ele é o ajudador. A partir daí, querido, você tem um ajudador. Só que esse ajudador não é um ajudador, vou dar um exemplo. Quem aqui já entrou no emprego iniciante? Não sabia trabalhar naquela área. Aí, sempre eles colocam um ajudador para te ajudar. Sim ou não? Geralmente as pessoas se tornam amigas do ajudador. Depois não, mas... Primeiro se torna amigo dos ajudadores, daqueles que te ensina. Vira amigo do seu ajudador. Porém, esse ajudador, ele é limitado. Por quê? Porque ele vai te ensinar a respeito daquilo que ele sabe. Talvez você vai progredir no seu trabalho e você vai precisar de um outro ajudador. Mas aonde o senhor quer chegar? Eu quero chegar aqui, ó. O Espírito Santo, ele é o ajudador que não precisa de um substituto. Ele vai te ajudar em todo o tempo. E isso envolve tudo. Isso envolve todas as áreas das nossas vidas. Quem aqui já praticou algo que não agrada a Deus? Não precisa levantar a mão, tá? Quem aqui já praticou algo que não agrada a Deus? Grande ou pequeno, não importa. Mas você se sentiu incomodado com aquilo. Agora você pode levantar a mão. Você já se sentiu incomodado com aquilo que não agradava a Deus, sim ou não? Sabe quem que te incomodou? O Espírito Santo. Jesus disse assim, ó, eu vou para o Pai, mas deixarei com vocês o Consolador, que estará com vocês todos os dias, que vos fará lembrar de todas as coisas, todas estas coisas. Ou seja, se você aprendeu a respeito de Jesus, os princípios de Jesus, o Espírito Santo está aí para te lembrar. E uma das funções dele, enquanto te lembra, é te incomodar se você em determinados momentos tem lapsos de esquecimento. Repita comigo assim, obrigado, Espírito Santo. Isso é um cuidado de Deus, irmão. Aplauda ao Senhor por isso. Aleluia. Porém, esse homem, ele era alguém que era indesejado. E quando eu me deparo com situações como esta, passa um filme na nossa cabeça. Sabe por quê? Porque nós já vivemos isso. E eu quero crer que muitas pessoas entre nós também. Talvez na nossa vida, na nossa família, talvez na nossa infância, não sei. O contexto só muda de endereço. Porque quando nós não estamos em Cristo, a nossa vida é de total perdição. Só que às vezes demora um determinado tempo a nossa concepção para que nós possamos entender isso. Às vezes demora
longos tempos. Mas quando nós entendemos, querido, nós passamos a perceber também que a nossa condição, ela pode ser mudada a partir de uma decisão. Posso pedir para você repetir isso? Repita comigo assim, ó. A minha condição, ela pode mudar a partir da minha decisão. É forte isso ou não? Então você pode aplaudir o Senhor por isso? A sua condição vai mudar hoje, porque eu creio, querido, que você veio para este lugar para tomar a maior decisão da sua vida. Ah, pastor, mas eu já sou convertido. A Bíblia diz assim que aquele que está em pé, cuide para que não caia. É por isso que todos os dias eu me ajoelho aos pés do Senhor e peço misericórdia para Ele, para me sustentar na presença dEle. Porque tem dias, querido, assim como muitas pessoas aconteceu hoje, tem dias que você levanta e nem vontade de ir trabalhar você tem. Tem dias que você levanta e você não está alegre como você estava ontem. Tem dias que você não tem vontade de ir na igreja. Tem dias que você não tem vontade de fazer as coisas que você faz. Tem dias que você não quer nem estar entre nós. É verdade ou não? Sabe como que se chama isso? Seja bem-vindo. Você está no mundo real. Não existe super-homens, super-mulheres. Existem homens e mulheres que se submeteram à vontade de Deus e que pede ajuda para Ele todos os dias para se manter em pé. Então, queridos, essa palavra não é uma palavra evangelística para os não crentes. Essa palavra é uma palavra de decisão para todos. Ide por todo mundo, ensinar todas as pessoas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguém me perguntou assim esses dias: pastor, mas e aquela pessoa que parou de vir na igreja em determinado momento? Eu disse assim para aquela pessoa: querido, eu já conversei com ela, eu já conversei com ele, fui até a casa deles, oramos com eles, ministramos na vida deles, lançamos palavras, liberamos palavras sobre a vida dele. Aí a pessoa diz assim: mas pastor, continua não vindo. Sabe para que o Senhor me chamou, querido? Para pregar a palavra de Deus. Agora cabe a cada um de nós entendermos, para que o Espírito Santo venha fazer a obra. Então, a responsabilidade ou a culpa daqueles que desistem no caminho não está sobre os meus ombros. Por mais que nós choramos por muitas noites, por mais que nós nos entristecemos por aqueles que se perdem, mas a minha oração é que todos nós temos a responsabilidade de obedecer. Todos nós temos a responsabilidade de tomar essa decisão, queridos. Nós estamos vivendo em um tempo em que o evangelho está sendo maquiado. Não é o homem, não é a bajulação, não é esse tipo de coisa que vai transformar a vida do homem. Sabe o que transforma a vida do homem? O evangelho! É o evangelho que transforma a vida do homem. É o evangelho que transforma a situação da vida das pessoas. É Jesus, quando olhou para o homem em uma coletoria, onde as pessoas o desprezavam, e disse para ele: segue-me. E é sobre isso que eu quero falar agora. E disse-lhe Jesus: siga-me. Eu posso te fazer uma pergunta? Jesus já disse isso para você? Olha para o irmão do seu lado e pergunte isso para ele. Jesus já disse isso para você? Agora olha para você mesmo, irmão. Não precisa nem falar. Reflita sobre isso. Jesus já te chamou? Sim ou não? Agora vou te fazer uma outra pergunta. Você se lembra quando? Eu me lembro quando ele me chamou.
Foi maravilhoso. Eu gostaria que isso acontecesse todos os dias, mas não é necessário, porque Ele nos chama uma vez. Quando Ele nos chama, quando nós conhecemos a palavra, se Ele te chamou a ponto de você conhecer a palavra, querido, Ele já disse para você: filho, siga-me. E é grandioso você seguir a esse Cristo. Questionado, Ele chamou a Mateus. Sabe o que eu fico imaginando, queridos? Eu fico imaginando, assim como aconteceu no momento em que ele estava naquele lugar, e aquela mulher chegou até ele chorando e clamando a ele, e a Bíblia diz que ela chorava aos pés de Jesus e enxugava as lágrimas com os próprios cabelos. Mas a Bíblia também diz que as pessoas que estavam naquela casa questionou: este homem senta com publicanos e pecadores. Imagina você, Jesus, sendo questionado por todas as coisas. Imagina você saber que Jesus, ele foi questionado pela decisão de chamar a Mateus. Sabe por quê? Até os discípulos eram judeus. Até os discípulos não convertidos, porque aqui ainda não tinha acontecido aquele momento em que Pedro tinha pegado a espada para cortar a orelha de Malco. Sabe o que eu quero dizer para você com isso? Aqueles apóstolos que ainda estavam caminhando, iniciando a sua caminhada com Jesus, eles estavam aprendendo. Agora eu vou te fazer uma pergunta: por que Jesus não desarmou Pedro? Jesus poderia fazer isso, sim ou não? Sabe por quê? Porque Jesus quer mudar a sua conduta a partir da sua conduta. Quem transforma é o Evangelho, não é a força. Jesus não arrancou a espada de Pedro porque ele ainda não tinha entendido. Algum tempo depois, ele pregou para 3.000 pessoas e as 3.000 se converteram. Ele estava armado? Sabe o que eu quero que você entenda com isso? Talvez você tenha chegado neste lugar armado. Talvez muitas coisas, muitas perseguições, muitas pessoas te magoaram. Não se voltem a pessoas. Quem te chamou foi Jesus. Muito provavelmente, eu estou conjecturando aqui, porque a Bíblia não diz isso, mas muito provavelmente aqueles discípulos de Jesus questionavam a Jesus por ter chamado Mateus. Muito provavelmente os pais de Mateus não queriam vê-lo. Muito provavelmente as pessoas não queriam que Mateus tivesse. A Bíblia não relata um pecado grandioso de Mateus. A Bíblia não relata uma vida dissoluta. A Bíblia não relata muitas coisas sobre Mateus, mas o que ela relata é que Jesus o chamou: segue-me. Sabe o que eu quero que você entenda com isso? Independente do que as pessoas pensam a seu respeito, independente da condição ao qual você vive hoje, independente ao ciclo social que você convive, algumas decisões vão ser mal vistas por outros. Agora você está entendendo o que eu quero dizer com isso? Algumas decisões, mas eu posso dizer uma coisa para você, meu querido, minha querida: tome a decisão correta, não se importe com o que os outros vão achar e siga a direção desse Jesus, porque Ele tem o melhor para você. É Ele que tem o melhor para você. Mas essa decisão é uma decisão difícil de se tomar. Por quê? Talvez a primeiro momento não. A primeiro momento eu posso estar emocionado, passando por dificuldade, aí então a pessoa me chama, eu vou lá e... Talvez a primeiro momento não, mas aí depois você vai refletir assim: mas espera aí, e a minha vida lá atrás? E as coisas que eu gosto de fazer, a minha carne? E aquilo que eu gostaria de praticar amanhã? E as pessoas que eu convivo? E as coisas erradas que eu faço? Eu gosto disso. A Bíblia diz que a nossa carne... Vamos lutar contra a carne todos os dias. É por isso que nós precisamos lutar, matar os nossos maus desejos todos os dias. Tem dia que nós não temos vontade de ler a palavra de Deus.
mas é necessário. Quantos e quantos pregadores que você já viu que foi orar sem vontade? É necessário. Sabe por quê? Porque é ali que você busca alimento, fortalecimento. E a mais preciosa que rege a vida de um cristão. Por quê? Porque você não está. Mas sabe o que eu posso dizer para você? O dono desta terra é Jesus, e tudo não passa do controle das mãos dele. Ele continua no controle de tudo. Jesus continua no controle da sua vida, querido. Mesmo que você pense que não, mesmo que você não perceba, sabe por quê? Porque às vezes Jesus não fala audivelmente, assim, frente a frente. Às vezes ele fala, sabe como? Através de atitudes, através de determinadas situações, através de um pregador no YouTube, através de uma palavra na Bíblia. Eu não sei as multiformas que ele usou para falar com você, mas o que eu quero dizer é que ele está te chamando a atenção. E sabe para quê? Para uma vida completamente regenerada. E isso é um processo, não precisa se preocupar. E agora, como vai ser a minha vida? O que vai acontecer? Vão me chamar de crentinho? Irmão, eu posso dizer para você uma coisa, queridos. A decisão, ela é difícil. Imagina para Mateus, um homem que ele já muito provavelmente estava habituado a viver dessa forma, mas ele tinha status, ele tinha dinheiro, ele teve que, quando seguiu a Jesus, quando ele foi seguir a Jesus, ele teve que abandonar determinadas situações, sim ou não? E essas situações o agradavam, porque se não agradasse ele não fazia. Viver como publicano, como um coletor de impostos, como um traidor da sua nação, para ele era normal, porque ele já estava habituado a fazer. Quantos de nós deixamos de tomar a decisão correta, simplesmente porque nós estamos acostumados a viver no erro? Quantos de nós deixamos de tomar a decisão correta, simplesmente porque está confortável da forma que eu estou? Mas o Senhor está te chamando para dizer assim: filho, é tempo de viver desconfortável. O Evangelho não pode mais ser maquiado, irmão. O Evangelho não pode mais ser pregado de uma forma passando a mão na cabeça. O Evangelho é confronto. A palavra de Deus é confronto. A palavra de Deus, ela deve ser pregada conforme ela está escrita. Mas eu quero receber bênção. Quer receber bênção, irmão? Esteja na presença do Senhor. Mas isso não é uma garantia, porque a Bíblia diz assim, no mundo tereis aflição. E qual é a forma correta de eu suportar essa aflição? Ser direcionado por Deus, viver conforme Ele me ensina, estar na presença dEle constantemente, viver da forma que Ele quer, não da forma que eu quero. Aí alguém pode dizer, mas isso é muito difícil. Não, irmão. A Bíblia diz assim que o fardo é leve e suave. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? É o Evangelho que transforma. É maravilhoso estar na presença do Senhor. Mas eu fico imaginando, sabe o quê? Que esse homem precisou tomar uma decisão. Imagine você, em meio a toda aquela multidão. Eu fico imaginando que, acredito que ele pensou, mas esse povo vai me rejeitar. Acredito que ele imaginou, mas aqueles que estão seguindo a Jesus, aqueles que estão caminhando com Jesus, os discípulos, eles vão me rejeitar, como a minha família já me rejeitou. Porque muito provavelmente ele não entendia ainda o que era caminhar com Jesus. Muito provavelmente ele não entendia ainda o que era o verdadeiro Evangelho. Eles estavam baseados nas leis de Moisés e nas tradições judaicas. O judaísmo, ele carrega um monte de tradições que não estavam na Bíblia. E aquilo fazia com que o fardo daquelas pessoas se tornavam pesados.
É por isso que Nicodemos, quando ele chegou até Jesus, recebeu a palavra de Deus, ele ficou maravilhado com os ensinamentos de Jesus. A Bíblia diz que Nicodemos era um dos grandes fariseus da época, um homem estudioso da palavra. E aí então, Jesus começou a explicar para ele a respeito do reino de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida. Ele falou, mas como que eu posso conhecer este reino? Este reino é agora. Por quê? Porque os judeus achavam que Jesus viria para combater Roma, combater os romanos, vencer os romanos e se declarar o rei dos judeus, aquele rei guerreiro. Aí ele vem num jumentinho, nascido em uma manjedoura, ou seja, um coxo de animais, alternando toda a expectativa daquele povo. Então Nicodemos chega até ele, mas o que eu preciso fazer para conhecer o reino de Deus? Ele disse, é necessário nascer de novo. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Nascer de novo. Mas como que eu posso nascer de novo? Nascer da água e do Espírito. Mas nascer da água e do Espírito, o que seria esse nascer de novo? Eu já sendo velho, não posso voltar para o ventre da minha mãe. Então Jesus trouxe uma chave para aquele homem e falou assim, você sendo mestrado em Israel e não conhece essas coisas, sabe o que eu aprendo com isso? Conhecimento não leva nada a ninguém a lugar nenhum, se não houver presença de Deus. Conhecimento, magistrado, tempo não leva ninguém a lugar nenhum, se não houver submissão ou obediência da parte de Deus. Pode pular, pode rodar, pode falar, mas se não houver submissão. É por isso que maturidade espiritual é completamente diferente de idade. Eu posso ter determinada idade, eu posso estar a determinado tempo em uma igreja, mas se eu não estiver discernir o Espírito Santo, e se eu não me submeter a aprender com Ele, essa maturidade ela vai ficando para trás. É por isso que às vezes chegam pessoas e vão recebendo, e algumas pessoas dizem, mas eu estou ficando para trás, por quê? O Espírito Santo está te dizendo assim, ó, é hora de tomar a decisão. É hora e momento de tomar a verdadeira e principal decisão da sua vida, querido. E qual é essa decisão, pastor? Ele já te disse. Segue-me. Agora, eu vou para o final dessa mensagem e para a última frase deste texto, do versículo 9, que diz assim: e ele levantou e o seguiu. Imagine você, a decisão que mudaria a rota e o destino daquele homem. É por isso que o Senhor me deu o tema dessa mensagem, eu nem falei mais. O tema dessa mensagem é: mude a sua rota. Você está nessa? Mude para essa. É hora de você mudar a sua rota. E aí então alguém pode me dizer assim, mas pastor, foi um acaso que Jesus chamou aquele homem? Claro que não. Nada é por acaso. É por acaso que você está aqui, irmão? Não. É por acaso que você está passando o que você está passando? Não. Nada é por acaso. Repita comigo assim: tudo tem um propósito debaixo dos céus. Tudo tem um propósito, irmão. Aí alguém pode me dizer assim: ah, você se lembra daquela palavra que as pessoas diziam lá atrás? Ah, se não é por amor, é pela dor. Está repreendido em nome de Jesus, porque é pelo amor. Mas às vezes o Senhor permite passarmos por determinadas situações, sabe por quê? Para nos alertar. E Ele está dizendo para você nessa noite: siga-me. Siga-me, filho. Siga-me, eu tenho te visto. Eu tenho sondado o seu coração. Eu tenho visto a sua luta, a tua batalha. Eu tenho visto o seu sofrimento.
Eu tenho visto as coisas que você tem enfrentado. Eu tenho visto coisas que talvez em determinado momento você quase pensou em parar, quase pensou em desistir. Mas a decisão hoje pode ser tomada, siga-me. Mas a decisão hoje pode ser tomada, siga-me. Mas a decisão hoje pode ser tomada, siga-me. E aí então a Bíblia vai dizer que naquele exato momento, eu posso dizer para você, querido, que talvez dúvidas surgiram no coração de Mateus. Talvez incertezas surgiram no coração de Mateus. Talvez medos podem ter surgido no coração de Mateus. E eu posso dizer para você, Mateus, dúvidas podem estar no seu coração nesta hora, medos podem estar no seu coração nesta hora, incertezas podem estar no seu coração nesta hora, mas uma coisa eu posso te garantir, meu querido: pedras virão, ataques virão, dificuldades virão, mas entenda que Ele está te chamando. Levante-se e vá ao encontro deste Jesus. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Coloque-se em pé, igreja. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar. Eu quero encorajar você nesta noite a entender o que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Eu quero encorajar você nessa noite a entender o que o Senhor quer com você. É tempo de tomar a decisão. É tempo de entender o que o Senhor quer contigo, querido. O Espírito Santo de Deus está te chamando. O Espírito Santo de Deus está te incomodando. Então é hoje. E se o Senhor falou contigo nesta hora, eu quero convidar você. Vem até aqui à frente, eu quero orar com você. Hoje é o tempo. Hoje é o momento. O Senhor está te falando. O Senhor está te chamando. Aleluia. Diz que amado sou quando eu me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. E seguro sou, se frágil eu Você está me ouvindo aí, querido? Aumenta um pouco mais esse microfone, por favor. Não estou só, pois eu pertenço a ti. Adore ao Senhor, igreja. Aleluia. Pode aumentar mais um pouco, por favor. O Espírito Santo de Deus está te chamando, querido. O Espírito Santo de Deus quer falar contigo nessa hora. Deus está te chamando. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou. Em nome de Jesus, eu creio sim, eu creio sim no que diz.
quero apresentar ao Senhor a vida dos teus filhos, Pai. Crendo que o teu Espírito Santo pode transformar tudo. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar essa palavra sobre a vida de cada um deles. Nós sabemos que o Senhor pode mudar rumos, trajetórias. Nós sabemos que o Senhor pode mudar tudo. Portanto, Senhor amado, vá de encontro com cada um dos teus filhos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, igreja. Nós seremos atacados. Nós não estamos imunes de ataques. Quem que está entendendo o que o Senhor está dizendo? Dá um glória a Deus aí. Você está entendendo o que o Senhor está falando com você? Sem que eu me sinta assim, diz que forte sou. Até aqui nós temos sido atacados e não tínhamos defesa, porque quando nós não estamos na presença de Deus, nós somos atacados pelo inimigo em todo o tempo. A questão é, eu não tenho defesa, ou seja, eu me submeto a esse ataque e às vezes eu me acostumo com ele. É por isso que o inimigo, ele não se incomoda com alguém que está lá fora. Por quê? Porque na visão dele já é dele. Aí então, quando você vem para Cristo, querido, entenda uma coisa, você está incomodando o inferno. E aí sim você pode ser atacado. Mas eu não estou falando isso para te amedrontar. Pelo contrário, eu estou falando isso para te encorajar. Porque a partir do momento em que você se submete ao Espírito de Deus, a partir do momento em que você se submete ao próprio Jesus, querido, Ele envia forças do céu para a sua vida. Agora a minha pergunta é, e você? Nós temos Mateus aqui hoje, sim ou não? Você vai se submeter a esse chamado, sim ou não? E eu posso dizer uma coisa para você, meu querido. É maravilhoso se submeter a Jesus. Ter um chamado na presença de Deus é grandioso. E sabe o que o Senhor está dizendo ao meu coração aqui? O Senhor está chamando pessoas que têm chamado. Há pessoas entre nós que têm chamado, mas tem corrido daquilo que o Senhor quer para você. Eu quero dizer algo para você: ataques virão, ataques estão vindo, ataques acontecerão, mas o Senhor que te sustentou até agora, Ele vai continuar te sustentando. Se posicione para o seu chamado, se posicione para o seu chamado, se posicione para o seu chamado. Adore ao Senhor aí. Adore ao Senhor aí. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece sim. E quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e não importa pra onde você for, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele se importa com você. Ele está olhando para você. Amor tão grande. Aleluia. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele
compreende o seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Aleluia, Senhor. Aleluia. Isso me faz lembrar, sabe do quê? Da guerra que sempre houve entre os judeus e os filisteus. A Bíblia diz que filisteus, eles eram um povo gentil, que viviam em determinado lugar da Palestina, e viviam em oposição ao povo de Deus. Posso dizer uma coisa para você, querido? Sempre haverá opositores. É verdade ou não é? Eu quero repetir isso. Sempre haverá opositores. Sabe aquelas situações em que você está remando para um lado e pessoas remam ao contrário, torcem contra aquilo que você gostaria de viver? Sabe aquelas situações em que você está tentando caminhar, mas aparecem os caluniadores, aqueles que inventam algo a teu respeito? Sabe aquelas situações em que você está liberando palavras, profetizando vida sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu destino, sobre a sua família, mas aí então você recebe palavras de maldição? Sempre haverá opositores. Nós não podemos nos guiar a partir disso, queridos. Nós não podemos. Como? Como que eu vou lidar com isso, pastor? Primeiro lugar, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades do ar. Sempre haverá opositores, mas é o inimigo que está lançando. Qual que é a maior forma de você vencer os ataques, as pedradas, os afrontas, as dificuldades? É permanecendo na presença de Deus. Essa é a primeira forma, melhor, a única. Se você estiver na presença de Deus, Ele vai te enviar estratégias, Ele vai te proteger. Olha o que o Espírito Santo está me dizendo aqui, queridos. Um dos melhores advogados da face da terra é o tempo. Por quê? Porque essas coisas acontecem e são momentâneas. E um parceiro deste advogado é o silêncio. Sabe o que o Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui? É tempo de silenciar. Não rebata, não afronte, não conteste. Silencie e deixe que o tempo advogue por você. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Silencie e deixe que o tempo advogue por você. Ah, Senhor! Sonda-me, Senhor. Olha aqui, ó. O Espírito Santo de Deus que sonda os seus corações, Ele está contigo em todo o tempo. Aleluia! Sonda-me conforme a tua palavra. Adora ao Senhor aí. E enche-me até que em mim se ache sorte. Então usa-me, Senhor. Aleluia. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que, em qualquer hora, em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me.
Aleluia. Escute, para encerrar. Romanos, capítulo 8, verso 34. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui. Ó. Quem nos condenará? É Cristo quem morreu? Ou antes quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, o próprio Cristo que morreu por você, Ele intercede por você. Continuando. Intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Agora vem algumas chaves que eu quero trazer para você aqui. Para você que está sendo atacado, você que está recebendo algumas coisas que estão te impedindo de viver a promessa de Deus, que estão te impedindo de viver na presença de Deus. O apóstolo Paulo disse assim, ó: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ele está falando do amor daquele que te chamou. Ele está falando do amor daquele que chamou Mateus. Ele está falando do amor daquele que te escolheu. Quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a angústia? Será a tribulação? Será a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Verso 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Aleluia! Ele está falando do sofrimento, Ele está falando de dificuldades, de perseguição, de fome, de pobreza, de perigo ou morte. Em todas essas coisas, Jesus já te fez mais do que vencedor. Você que recebe essa palavra sobre a sua vida, aplauda o Senhor aí. Aleluia! Aqui está os teus filhos, Pai. Aqui estão a cada um da sua casa. Eu quero apresentar cada família nas tuas mãos, sabendo que o Senhor pode reverter e transformar tudo. Pai querido, aqui tem chamado, aqui tem entrega, aqui tem presença de Deus, aqui tem, Senhor, submissão ao Senhor. Vá de encontro com cada vida nesta noite, papai. Vá de encontro com cada casa nesta hora, Senhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Coloque a mão na sua cabeça, querido. A mão direita na sua cabeça. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Pode colocar. Coloque a mão direita sobre a sua vida. E declare comigo assim: nenhum mal. Mais forte, nenhum mal tem poder para me destruir, porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Cuida de mim, papai. Me guarda, Senhor, e eu estarei contigo. Estas são as palavras que você declarou para o seu Salvador nesta noite. E eu quero dizer algo para você, querido. A Bíblia diz que a boca, a palavra, a boca tem poder para lançar bênção e maldição. Você declarou com a sua boca, e a Bíblia diz que os céus estão te ouvindo. A Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. E eu posso garantir uma coisa para você: aquele que sonda os seus corações, ele está te ouvindo nessa noite, e ele tem algo completamente diferente para a sua vida.
mude a sua rota hoje. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor aí. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e a minha família, nos próximos dias, nós estaremos indo tirar alguns dias de descanso. Aplauda ao Senhor por isso, irmão. Aleluia, ela também é filho de Deus. Os obreiros Jackson, missionário Jackson, presbítero Jonas estarão conduzindo a igreja aqui. Quarta-feira teremos culto. Provavelmente na quarta ainda nós estaremos, mas quarta-feira teremos o culto. O 5º dia do propósito Quartas Proféticas. E a primeira quarta profética deste ano. Nós queremos liberar uma palavra sobre a sua vida. Não deixe de estar conosco, amém? E eu, juntamente com a minha família, nós estaremos tirando alguns dias de descanso. Fomos abençoados aí com alguns dias. E glória a Deus por isso, porque nós também somos seres humanos. Mas em breve estaremos juntos com vocês. E eu creio que o Senhor tem algo muito grandioso para as nossas vidas neste ano de 2023. Amém, igreja? Pai, obrigado por este culto, obrigado por esta noite. Peço que o Senhor leve cada um dos teus filhos em segurança para os teus lares. Nos conduza para aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoe cada casa, cada família. Eu oro também, Pai querido, por cada enfermo, aqueles que não puderam estar no culto, aqueles que estão nas camas de hospital. Eu oro também por aqueles que estão, Pai querido, nas cadeias, nas prisões, nos presídios. Vá de encontro com cada um deles, Pai, liberta-os em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe cada casa, cada família que aqui está, e essas pessoas que receberam a palavra através das redes sociais, e onde quer que chegue essa palavra, porque se Deus é por nós, e se Deus é por nós, vencendo, vencemos, hein? Aleluia, aplauda ao Senhor aí. Aleluia. Posição de quem vai receber. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. E todos juntos, como igreja do Senhor, possamos dizer: está encerrado mais um culto para a glória do Senhor. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar.